cerâmica, parede rachando, com uma mulher cega que recebeu um salário mínimo. Mãe estava morrendo, eu chamava ela de mãe, morrendo com câncer no colo do útero. Ela virou para mim e falou assim: meu filho, o que eu não pude fazer por você, Deus vai fazer na sua vida. Eu falei assim: mãe, então coloca a mão na minha cabeça aqui. Ela colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus, tudo aquilo que eu não pude fazer por esse menino, faça na vida dele, porque eu sei que ele vai ser o ministro do Evangelho. Eu era um menino que andava para baixo e para cima, de chinela havaiana, só quente na cabeça. Passou-se 7 anos depois, Deus deu uma guinada na minha vida, e levou para 22 estados do Brasil, e levou na África, e disse: eu te constituí profeta, eu te constituí pregador da palavra. Mãe não está viva, mas a promessa que ela pediu a Deus ainda está de pé na minha vida. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando? Pastor Rafael, então por que Deus ajusta meus sonhos? Por que Deus ajusta meus sonhos? Primeiro, para mostrar que o Deus das bênçãos é maior que as bênçãos de Deus. Quem é inteligente está entendendo? Nós estamos numa sociedade pós-moderna no século XXI, que o povo agora, você viu a peça aqui? Hoje as mulheres querem ser modelos, hoje os homens querem ser homens bem bombados. Fala a Deus. Querem ter um jeitinho todo especial, mas eu quero saber da graça salvadora de Deus. Não tranca a cara não, dá um sorrisinho para ninguém pensar que é você. Em 1970 nós éramos chamados de protestantes. Em 1980 nós éramos chamados de crente. Em 1990 nós éramos chamados de evangélico. Agora estão chamando a gente de gospel. Não é nem a mais a paz do Senhor assim, ó. Fala a Deus. Tem uns que passam no shopping, faz bem assim, ó. Você não o que é isso, irmão? Você vai assim: a paz do Senhor. Fala isso, meu. Tem gente tratando a falta quebrando. Fala a Deus. Tem gente que dentro do trabalho e ninguém sabe que ele é servo de Deus. Deus te chamou para ser diferente, para te mostrar que o teu carro não é maior que o teu Deus, o teu trabalho não é maior que o teu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui. É engraçado, antes andava de busão, andava a pé. Hoje se o carro quebra, não faz na igreja. Fala a Deus, que delícia. Nasci, tinha uma criança lava séria. Nasci, antes não tinha dinheiro. Dá para ir a pé, dá para ir tranquilo. Ou então pedia dinheiro emprestado. Hoje se dá alguma coisa errada, vou ficar em casa aqui, mas vou até assistir pela internet, é mais tranquilo. Pega ele, Jesus. Fala a Deus. Nós estamos estudando tanto, Gui, tanto, que às vezes nós estamos se comportando dentro da igreja como se estivesse dentro de uma faculdade. Vou falar, claro que eu vou falar. Segura aí. Está sentado na igreja. Não foi assim que eu aprendi na faculdade. De palhaçada. Olha a hora, olha o pregador. Olha a hora, todo mundo está cantando, ninguém quer passar o microfone para o pregador. Meu filho, a ética aqui é diferente. Porque o pessoal fala de ética, mas não sabe o que significa ética. Entendeu, Edson? A palavra ética significa se comportar de acordo com o ambiente. Quando eu estou na faculdade, eu tenho que ficar de bico calado e ouvir o que o professor está falando. Agora a ética no meio do povo pentecostal é para não ficar calado, é para pular, é para gritar. É assim que nós criticamos na história. Não, pastor, é porque tem maquiagem, vai colocar fora de bobeira. Para de bobeira de maquiagem, vai chorar, dá lugar.
prioridade a Deus na minha vida. Teve um pastor aqui em Laranjeiras. Ele ganhou um carro da igreja. Aí o irmão pediu carona, sujou o carro dele tudo de barro. Ele virou para a esposa e falou assim: a partir de hoje ninguém entra no meu carro, porque esse carro aqui vai entrar só você e as nossas duas filhas. Um belo dia ele tem em Laranjeiras. Um assaltante bate no vidro dele, quando abriu a porta do carona, ele entra, leva o carro do pastor para o matagal, cheira uma carreira de cocaína no painel do pastor, espuma uma pedra de crack no carro do pastor, que era uma Eco Sport amarela, e depois coloca o dedo na goela e começa a vomitar dentro do carro. Ele bate nas costas do pastor e já terminou o que eu devia fazer. Fica com Deus. Depois o camarada sai, Deus entrou no carro. Eu te dei o carro para você cuidar das minhas ovelhas. Estou toda arrepiada. Aí Deus soltou o movimento e falou assim: ó, vai devagar na humildade que eu tenho mais para você. Mas se continuar assim, eu vou voltar por aqui mesmo. Vai devagar. Mas se reconheça que você não é nada. Se eu não cuido do meu ministério de diaconato, Deus não vai me dar presbítero. Deus me trouxe aqui nesta noite. Se eu não cuido do cargo que Deus me deu, Deus não me trouxe aqui nesta noite. Mas tem gente na verdade, irmão. Eu quero ter glória a Deus agora. O inimigo vai ser me cantar. Deus está meu, Deus odeia. Olha aí. Deus está acreditando em cima de você. Deus confia em você. Diz a Bíblia, queridos, que Ana não parava de orar e ela está buscando a Deus. Por que Deus abriu os meus sonhos? Rapidinho para a gente caminhar. Por que Deus abriu os meus sonhos? Para mostrar que Deus é maior do que as bênçãos dele. Pastor, eu quero ser bem sucedido. Deus pode fazer isso, mas não é prioridade. Pastor, eu quero ganhar uma bela cadeira no concurso. Deus pode dar? Pode, mas não pode ser sua prioridade. Sua prioridade tem que ser Deus. Deus pode contar com você nessa noite? Deus pergunta: eu posso contar com você nessa noite? Se eu te der uma namorada, você não vai virar crente domingueiro, não. Você vai para a igreja direitinho? Fala, Deus. Eu posso te dar um noivado, você vai para o culto toda terça, quinta e quarta, e domingo lá você vai. Eu posso te dar um casamento, e você vai continuar sendo meu Deus. Deus pode aumentar o teu salário, você vai continuar sendo fiel no dízimo. Aleluia. Se eu não sou fiel com o salário mínimo, nunca que Deus vai me dar 10 salários mínimos. É engraçado, né? Porque você fala essas coisas e tem gente que não se manifesta. Você, se Deus te dar um carro, você vai ser fiel a ele pode te dar mais. Mas se você não for fiel nisso aí, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus. Não, pastor, eu sou prego de pessoas de 200 pessoas para cima. Fala, Deus. Se você for aquele pregador que prega de um jeito para 15 e de outro jeito para 300, Deus não quer nem saber de você. Porque o mesmo Jesus que pregava de um jeito para uma pessoa, ele pregava para uma multidão de 15 mil pessoas. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Porque